Olá, meus amigos do PSF15, estamos aqui mais uma vez para fazer uma revisão sobre o fluxograma de manejo clínico na atenção primária em transmissão comunitária do coronavírus, esse vírus que está causando essa doença Covid-19. É muito bom quando esses manuais do Ministério da Saúde, é uma sensação de que alguém já pensou na situação, já estudou e já previu como que algumas ações devem ser tomadas e pensaram nisso antes até mesmo de nós. Então é muito interessante ver como tem pessoas estudadas, esforçadas, né, em desenvolver esses protocolos, esses fluxogramas, que pensaram, visualizaram a situação antes de nós para orientar nossas condutas. O que nós vamos fazer? Nós, enquanto PSF, enquanto atenção básica, como que nós devemos proceder? Olha só, paciente com qualquer sintoma de síndrome gripal, febre maior ou igual a 37,8, aferida ou referida, tosse, dor de garganta, dificuldade respiratória. Como que o PSF vai proceder com esse paciente? Olha só o que diz aqui. UBS como porta de entrada resolutiva de identificação precoce e encaminhamento correto de casos graves. Encaminhamento correto de casos graves. Ou seja, para mim definir se um caso é grave, eu preciso pôr a mão no paciente. Eu preciso fazer a inspeção desse paciente. Eu preciso olhar. Eu preciso colocar o oxímetro nesse paciente. Não é simplesmente o paciente chegar no portão e eu dizer, não, procure o hospital, procure o UPA, né? Porque eu vou estar agindo contra o próprio estudo, contra o próprio conhecimento científico que está aqui descrito. Então, enquanto profissional de nível superior, enfermeiro, eu não posso ir contra isso aqui, esse protocolo. Eu não posso ir pelo meu achismo, é isso que eu quero dizer, né? Eu não posso ir pelo meu achismo. Então, sempre lembrando dos pacientes com prioridade no atendimento, pessoas acima de 60 anos, imunossuprimidos, HIV, positivo, transplantados, etc. Pacientes com doenças crônicas, gestantes e puérperas. É o que nós já fazemos no nosso dia a dia, né? Essas pessoas já têm. Depois que nós avaliarmos esse paciente, olha a seta em que direção que ela vem, ó. Ela continua na direção da atenção primária, PSF, controle precoce. Olha só o que eu vou fazer. Identifiquei esse paciente, eu não vou entrar em pânico e pôr a minha equipe em pânico por causa disso. Não. Eu vou fornecer a máscara cirúrgica para a pessoa, orientar quanto à forma correta de colocar, fornecer meios para a pessoa higienizar as mãos, álcool em gel e água e sabão. Nós temos isso em abundância no PSF. A pessoa deve ser conduzida para uma área separada, de preferência na área externa. A área externa é um ambiente aberto, que não tem condições de disseminação do vírus em área externa, certo? A pessoa deve ser conduzida para uma área separada ou para uma sala específica visando o isolamento respiratório. A sala deve ser mantida com a porta fechada, janelas abertas e ar-condicionado desligado. Como que nós vamos fazer? Ainda na atenção básica, olha só, na atenção básica, estratificação da gravidade e manejo clínico, tá? PSF, síndrome gripal confirmada e ou tosse, dor de garganta ou dificuldade respiratória. Aí beleza, tá? Se eu identifiquei esses sintomas, eu vou buscar essas outras coisas aqui que vão indicar para mim se eu devo encaminhar esse paciente para atenção especializada ou não. Como que eu vou mandar ele para o centro de referência de atenção especializada?
diante de síndrome gripal com os seguintes sinais e sintomas de gravidade: saturação de oxigênio menor que 95% em ar ambiente, sinais de desconforto respiratório ou aumento de frequência respiratória avaliada de acordo com a idade, piora das condições clínicas de doença de base, hipotensão, indivíduo de qualquer idade com quadro de insuficiência respiratória aguda durante o período sazonal. Em crianças, além dos sintomas anteriores, observar o batimento de asa de nariz, que é um dos critérios que nós temos para identificar o paciente grave. Nós, enfermeiros, profissionais da saúde, os colegas médicos também, nós sabemos que o paciente, para chegar ao ponto de ter batimento de asa nasal, cara, é uma dispneia gravíssima. Não é qualquer dispneia, não é qualquer dificuldade respiratória que chega ao ponto de ter batimento de asa nasal. Nós sabemos disso. Bem como a tiragem intercostal, desidratação e inapetência. Se eu identificar esses sinais de gravidade aqui, ou comorbidades, diabetes conforme juízo clínico. Então, tem que ter uma avaliação com juízo clínico. Doenças cardíacas crônicas descompensadas. Tem como eu identificar isso aqui sem investigar, sem examinar o paciente? Não tem como. Doença respiratória crônica descompensada. Doenças renais crônicas em estágio avançado, grau 3, 4 e 5. Imunossuprimidos. Portadores de doenças cromossômicas com estado de fragilidade imunológica, gestante de alto risco. Se eu identificar essas condições aqui, eu vou referenciar o meu paciente para atenção especializada. Mas se eu não identificar essas condições aqui, o paciente permanece comigo aqui, ó. Olha para onde a seta direciona. O paciente permanece comigo na atenção básica. Então, se a ausência de comorbidades que indicam avaliação em centro de referência especializada, eu sigo aqui o fluxograma. Tem o site para fazer a notificação imediata, mas a nossa vigilância já definiu esse fluxo, como que é feita a notificação, que é escaneada e enviada pelo e-mail para a vigilância, né? Se amanhã ou depois a vigilância decidir que a gente notifica direto no site do Ministério da Saúde, beleza, senão a gente vai continuar seguindo esse fluxo aqui já definido pela vigilância. Síndrome gripal leve, onde que é conduzida? Manejo clínico na APS, atenção primária em saúde. Medidas farmacológicas, prescrição de fármacos para o controle de sintomas, caso não haja nenhuma contraindicação. Prescrever oseltamivir se síndrome gripal e pessoa com condição de risco. Medidas clínicas. O acompanhamento do paciente deve ser feito a cada 48 horas, preferencialmente por telefone. Aí entra o nosso telesaúde, telelucas, né? Caso seja necessário acompanhamento presencial, realizar visita no domicílio do paciente sempre que possível. Manter a alimentação balanceada e uma boa oferta de líquidos. Aproveitar o momento para verificar a situação vacinal para a gripe, ser grupo de risco, gestante, crianças, puérperas e idosos e vacinar se necessário. Agora, durante esse manejo clínico aqui, aí fiz a reavaliação e acompanhamento clínico. Depois desse manejo clínico aqui, na atenção primária, o paciente apresentou sinais e sintomas de gravidade? Se sim, aí tem o fluxograma aqui, ó. Se ele apresentar sintomas de gravidade, tem o fluxograma. A equipe da atenção primária, PSF, fica responsável pelo encaminhamento do paciente para centro de referência em atenção especializada. Aí, se eu caracterizei que esse paciente apresenta sinais e sintomas de gravidade, eu vou providenciar transporte apropriado, encaminhamento para o centro de referência e atenção especializada, sempre lembrando do contato prévio, né? Estou lhe encaminhando doutor fulano de tal, doutora fulana de tal, plantonista no PAN, plantonista no HSL, Hospital São Lucas. Estou lhe encaminhando esse paciente em tais condições. Atestado médico lá no hospital, nesse caso aqui o paciente vai para o hospital.
Então lá o médico do hospital é quem vai definir o tempo de isolamento desse paciente, que geralmente é 14 dias, provendo o atestado médico para isso. Manejo clínico, aí a nível de hospital, isolamento domiciliar após a alta até completar 14 dias, após início dos sintomas. Monitoramento por telefone a cada 48 horas até o fim do período de isolamento domiciliar e o desfecho, caso eu identificar sintomas de gravidade. Se eu não identificar sintomas de gravidade, isso aqui não vale para mim. O paciente continua aqui comigo, Não tem sintomas de gravidade, ele continua aqui comigo, na atenção básica. Cuidados domésticos do paciente. Sempre reportar à equipe de saúde que acompanha o caso o surgimento de algum novo sintoma ou piora dos sintomas já presentes. Manter o paciente em quarto isolado e bem ventilado até o fim do período sintomático. Destaca-se os seguintes fatores do cuidado do paciente em isolamento: a higiene respiratória e os hábitos saudáveis de alimentação. Todos os contatos domiciliares do paciente também deverão realizar isolamento domiciliar por 14 dias. Caso apresentar os sintomas, deverão entrar em contato com a equipe de saúde para receber atendimento. Para maiores informações sobre orientações quanto ao isolamento domiciliar do paciente e precauções gerais e do cuidador, ver protocolo de manejo clínico. Então, paciente comigo na atenção básica em isolamento por 14 dias, atestado médico até o fim do período do isolamento, monitoramento por telefone a cada 48 horas, pode ser feito pelo telesaúde, pode ser feito pelo nosso administrativo, pode ser feito pelos agentes comunitários de saúde que estão nos ajudando imensamente agora na reabertura dos PSFs, tá? Monitoramento, então, por telefone, né, por 48 horas até o fim do período de isolamento domiciliar e o desfecho. Então o paciente ele é conduzido no PSF, na atenção básica, e ele só é referenciado, é o que diz aqui o protocolo, tá? O fluxograma. Ele é referenciado para outras unidades mediante essas condições aqui já mencionadas. Então eu acho que vale a pena vocês, enquanto colegas de equipe aí do PSF 15, viram ontem, né, a forma como eu fiquei ali no acolhimento. Em nenhum momento eu me esquivei da minha responsabilidade enquanto enfermeiro de atender qualquer paciente que seja em qualquer estado, certo? Essa é uma característica minha. Então, na dúvida, a melhor coisa é consultar quem sabe mais do que a gente, né? Tá, que é aqui o protocolo. Então, eu levo isso para todos vocês, para toda a equipe, para que seja sanada qualquer dúvida, tá? Em relação a isso aqui, como proceder com esses pacientes. Beleza, meus queridos? Forte abraço, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, nós vamos vencer essa batalha, porque Deus é mais na nossa vida. Forte abraço.